A nossa aula de hoje é sobre os pontos notáveis de um triângulo. Então, existem 4 pontos considerados os pontos notáveis de um triângulo. Então, nós vamos definir cada um deles. O primeiro é o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Então, primeiramente, vamos entender o que é uma mediana. As medianas de um triângulo são os segmentos que unem cada vértice ao ponto médio do lado oposto. Na figura a seguir, AM, PN e CP são medianas do triângulo ABC. Então, note que o vértice A foi até o ponto M, que é o ponto médio desse lado, que é o lado oposto. O segmento BN, N é o ponto médio desse lado AC, e P é o ponto médio desse lado AB. Então, essa é a definição de mediana. A propriedade que existe com relação às medianas é o seguinte: o baricentro, que a gente normalmente representa pelo ponto G, divide cada mediana na razão 2/1. Ou seja, então, AG é igual a 2 vezes GM, BG é igual a 2 vezes GN e CG é igual a 2 vezes GP. Então, o que está escrito aqui? Que quando eu tenho a distância do vértice até o baricentro, isso sempre é o dobro da distância entre o baricentro e o ponto médio do lado oposto. Isso vale para as 3 medianas. Essa informação, nós podemos resolver atividades desse tipo. Na figura a seguir, G é o baricentro do triângulo ABC. Se AG é igual a 3x menos 2 e GM é igual a x mais 13, calcule o valor de x. Então, pela nossa definição lá de mediana, o baricentro divide a mediana na razão 2/1. Então, AG é 2 vezes GM. Então, eu vou trocar. O meu AG é 3x menos 2 e o meu GM, x mais 13. Aplicando a distributiva, isso daqui fica 2x mais 26. Resolvendo a equação, letra de um lado, número do outro, 3x menos 2x é igual a 26 mais 2, logo x é igual a 28. O nosso próximo ponto notável é o incentro. Então, incentro é o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo. As bissetrizes internas de um triângulo são segmentos contidos nas bissetrizes dos ângulos internos do triângulo, tendo cada uma delas um vértice e um ponto do lado oposto a esse vértice. Então, a nossa ideia é essa daqui. Esse ponto I, que é o incentro, ele é o encontro das bissetrizes. Então, a partir do meu vértice A, aqui eu tenho o meu ângulo A bissetriz divide esse ângulo ao meio. É importante observar que tanto o baricentro como o incentro, obrigatoriamente eles ficam no interior do triângulo, devido à definição. Um vértice e um ponto que está no lado oposto. Então, o baricentro e o incentro sempre ficarão dentro do triângulo, serão um ponto no interior do triângulo. Uma característica importante do incentro é o seguinte: o incentro I é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Ele equidista de seus 3 lados de uma medida r, que é o raio da circunferência. Então, quando eu tenho esse ponto de encontro, se eu for traçar uma circunferência com esse centro, eu consigo fazer uma circunferência que seja inscrita a esse triângulo, que é essa ideia aqui. Então, a distância desse ponto I até cada um dos lados do meu triângulo, lembrando que distância sempre é o menor comprimento, né? É igual ao raio da circunferência inscrita ao triângulo. Uma situação onde pode aparecer o uso do incentro: no triângulo ABC da figura, determine A, o ângulo A, sabendo que I é o incentro do triângulo. Então, eu tenho aqui esse desenho, esse ângulo aqui 130 graus, esse ponto I é o meu incentro. De acordo com a nossa definição,
esse ponto de encontro, aqui eu tenho uma bissetriz desse ângulo B e aqui eu tenho uma bissetriz desse ângulo C. Então, se eu olhar para esse triângulo, para o triângulo grande, triângulo ABC, a gente sabe que em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, A mais B mais C é 180. Além disso, se eu olhar para esse triângulo menor aqui, B e C, a soma dele também é 180. Como isso daqui é uma bissetriz, então eu posso escrever que B sobre 2, que é apenas a metade aqui do ângulo, mais C sobre 2, mais esse 130 é igual a 180 graus, que é o triângulo BIC. Disso daqui, o 130 que está mais pode passar menos, então B sobre 2 mais C sobre 2 é igual a 50. Como eu quero saber, eu preciso dos valores de B e C para poder trocar aqui, eu posso multiplicar toda essa equação por 2. Ou seja, aqui ao multiplicar por 2 vai simplesmente cancelar, então vai ficar B mais C igual a 50 vezes 2, 100. Com essa informação e com essa informação aqui, eu já consigo descobrir o ângulo A. Por quê? Se A mais B mais C é 180 e B mais C é igual a 100, fazendo a substituição, A mais 100 é igual a 180. Logo, o meu ângulo A mede 80 graus. O nosso próximo ponto notável, circuncentro. É o ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Então, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita no triângulo. Ele equidista de seus 3 vértices de uma medida R, que é a medida do raio da circunferência. Então, lembrando, o que é mediatriz? É um segmento perpendicular a um lado do triângulo, passando pelo ponto médio desse lado. Então, na mediatriz, nesse circuncentro, né, esse encontro das mediatrizes, nós temos 3 possibilidades. A primeira, quando o triângulo é acutângulo, ou seja, os 3 ângulos são menores que 90 graus, esse circuncentro ele é um ponto interior do triângulo. Então, note que aqui foram feitas as 3 mediatrizes. Ó. Mediatriz desse lado, ou seja, está passando pelo ponto médio e é perpendicular a esse lado do triângulo. Depois, essa outra aqui, mediatriz desse outro lado, e essa outra mediatriz referente a esse lado AB. Elas se encontram aqui no interior. E olha a característica aqui, é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, é essa circunferência que passa pelos 3 vértices. E como eu falei, nós temos 3 casos. Quando o triângulo é acutângulo, o circuncentro é um ponto interior do triângulo. Quando o triângulo for retângulo, sempre o ponto de encontro das mediatrizes vai ficar sobre a hipotenusa do triângulo. Então, sempre ele vai ficar sobre um dos lados do triângulo, no caso, sobre a hipotenusa. E se o triângulo for obtusângulo, com um ângulo maior, né, que 90 graus, esse encontro das mediatrizes fica exterior ao triângulo. Mas nos 3 casos, esse ponto continua sendo o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Essa situação sempre aparece em casos como esse. Ó. 3 cidades A, B e C são vértices de um triângulo retângulo de catetos 6 km e 8 km. Deseja-se construir uma cisterna equidistante das 3 cidades. A que distância essa cisterna ficará de cada cidade? Então, por que eu vou usar a ideia do circuncentro? Se eu tenho 3 vértices de um triângulo e eu quero achar o ponto aonde é equidistante desses 3 vértices, eu estou procurando o quê? Desenhar a minha circunferência circunscrita a esse triângulo. Então, e como que eu sei que o ponto fica nessa posição? Porque eu sei que é um triângulo retângulo. Se o triângulo é retângulo,
o ponto de encontro das mediatrizes fica sobre a hipotenusa. Bom, como que eu vou determinar então agora esse valor? De acordo com o Teorema de Pitágoras, se os catetos medem 6 e 8, aplicando o Teorema de Pitágoras, eu iria conseguir descobrir que esse comprimento aqui, que é a hipotenusa do triângulo ABC, mede 10. Como eu sei que a distância daqui até o ponto B é a mesma que a distância do centro até o ponto C, nós temos que a cisterna vai ficar a 5 km de cada cidade. E o nosso último ponto notável, que é o ortocentro, é o ponto de encontro das alturas de um triângulo. Então, também, o que é a altura de um triângulo? É o segmento que une o vértice de um triângulo à reta correspondente ao lado oposto e que é perpendicular a essa reta. É chamado de altura do triângulo. O ponto H, encontro das alturas, é chamado de ortocentro do triângulo. Então, o que acontece? Olha a definição. É o segmento que une um vértice à reta correspondente ao lado oposto e é perpendicular a essa reta. Então, eu tenho essa situação aqui. Vértice A, segmento perpendicular ao lado oposto. Vértice B, segmento perpendicular ao lado oposto. Vértice C, segmento perpendicular ao lado oposto. Então, sempre aqui formarão ângulos de 90 graus. Do mesmo jeito que o circuncentro, o ortocentro também não necessariamente fica dentro do triângulo. Nesse caso aqui que eu tenho um triângulo acutângulo, ele fica dentro. Quando eu tenho um triângulo retângulo, mesma coisa do encontro das mediatrizes, só que aqui esse ortocentro fica aqui, em cima do vértice do ângulo de 90 graus. E se o triângulo for obtusângulo, esse ponto H ele vai ser um ponto externo do triângulo. Por isso que ele fala, né, perpendicular à reta correspondente ao lado oposto. Por quê? Quando eu vou desenhar esse segmento referente a essa altura do meu triângulo, eu não vou conseguir desenhar um segmento perpendicular passando apenas por esse segmento aqui. Então, eu preciso continuar a minha reta para que eu possa fazer esse segmento perpendicular. Então, mesmo caso, triângulo acutângulo, o ortocentro é interior. Triângulo retângulo, o ortocentro fica sobre o vértice referente ao ângulo de 90 graus. Triângulo obtusângulo, né, o ângulo aqui maior que 90 graus, o ponto fica fora do triângulo. Essa situação pode aparecer em exemplos como esse. Ó. Em um triângulo cujo ortocentro é H, o ângulo BHC mede 120 graus. Determine a medida do ângulo A. Então, aqui eu tenho esse desenho. Ângulo BHC mede 120. Eu quero saber esse ângulo A que está aqui em cima. Como esse ângulo aqui mede 120, o ângulo PHN, que é esse ângulo aqui de cima, também mede 120, porque eles são opostos pelo vértice. Então, observe o seguinte, que o PHNA é um quadrilátero. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Esse ângulo aqui eu sei que é 120. Como aqui é a altura e aqui também é a altura sempre forma ângulos de 90 graus. Ou seja, o ângulo A mais 90 mais 90 mais 120 é igual a 360 graus. Então, o ângulo A vai ser 360 menos 90 menos 90 menos 120, portanto, o ângulo A igual a 60 graus. Bons estudos a todos!